Isso aqui é bem legal, inclusive, né? Muita matemática, muita nerdice ali. Claro que ainda com certos objetivos em comum, mas muito interessante, né? Hoje o Spotify está trazendo, então, na verdade, foi um artigo que o Spotify postou, né? Um artigo acadêmico, científico, que uma equipe do Spotify postou um tempo atrás, uma revista científica, e agora eles estão trazendo um pouco mais para mídia também, né? Para popularizar isso ali, e outras empresas também fazem uso de coisas muito parecidas, que é realmente o lance de. Esqueci a palavra agora aqui. Que é quando tu faz para contrafactuar, não sei se a tradução é essa aqui, né? São contrafactuais, né? Em cima da inteligência artificial. E acho o conceito é muito interessante, né? É o conceito das estatísticas, né? Probabilístico. Mas então tu tem, tipo, o que teria acontecido se tal coisa tivesse acontecido? Para quem acompanha aí os multiversos, que está altamente na moda em qualquer série e filme atualmente, né? Tudo tem multiverso, tudo tem, né, múltiplos universos. É um pouco dessa linha, né? Linhas do tempo, etc. Então, tu imagina só o que eu acho muito conveniente ali, daí não tem nada a ver com o Spotify, mas eu acho muito conveniente, são algoritmos como, por exemplo, que ajudam a decidir a fiança de uma pessoa. Eles até citam isso no artigo, né? Daí baseado em quê? Ou então um artigo que decide qual é o valor que tu pode pegar de empréstimo. E aí tu pode voltar e dizer assim, e se eu morasse em outra região, qual seria a minha nota nesse crédito aí que eu poderia pegar? E se meu salário fosse mais alto, qual seria a minha nota? Então tu consegue fazer o famoso e se, né? E aí ele mantém todas as outras coisas na mesma linha estatisticamente falando, mas uma variável muda, que é o que tu pediu, né? Então tu cria novos cenários. E o Spotify bolou uns algoritmos matemáticos lá e aparentemente registrou, publicou nessa revista, né? Então trazendo agora também para dar uma divulgada mais forte e citaram vários exemplos, né, de outras empresas aí e meios que poderiam fazer uso da mesma teoria. É bem legal, achei também. Também tem a questão. Bom, primeiro o Spotify fez, mas eles até citam aqui, porque esse trabalho é dos anos 90, né? Se eu não me engano. Há uma origem, né? Subiu nos É, ombros de outros, né? Assim, exatamente, que é esse lance que tu falou e que eu esqueci a palavra. Contrafactual. contrafactuais, né? É. Mas de fato, tu fez um link aí com o lance do multiverso, que é interessante, porque eles dão um exemplo aqui no artigo, que eles falam justamente sobre. Fazem analogia com voltar no tempo mesmo. Então, que é esse e se que o Felipe comentou. Né? Então, é interessante porque, claro, isso aqui eles dão os exemplos, e o Felipe também comentou sobre, pô, é utilizado, né, para financeiras, banco, não sei o quê, mas também eles dão um exemplo aqui de, pô, um lugar que tinha uma determinada região que tinha um problema na qualidade da água, né? E aí, então eles também estavam usando modelos matemáticos baseado nesse conceito aqui para saber, tipo, qual seria a melhor abordagem. E no final eles viram que a melhor abordagem era meio que não fazer nada, né? Que o fato de ter ido lá e com especialistas e tudo mais poderia gerar com que a comunidade que vivia na determinada região iam começar, sei lá, ferver água, alguma coisa assim, né? Então, eles dão esses exemplos assim, né? E claro, aqui no caso do Spotify, que eles fizeram esse trabalho e acabaram criando esse artigo, está relacionado, obviamente, com a plataforma deles, não, mas da música. Então, e aí vai um pouco além, né, do lance da recomendação, né? Então, com esses exemplos desses Cs, né, de poder voltar no tempo, avançar no tempo e tal, e eles conseguem, que é o objetivo do Spotify e de qualquer uma dessas plataformas, assim, bom, como que eu faço a pessoa ouvir mais, né, ou ouvir mais tempo uma música, ou ouvir mais um determinado artista, né, ou consumir mais ainda, sei lá, playlists, tudo mais. Então, o objetivo aqui é esse, né? E aí é interessante justamente pela abordagem, né? Que é de conseguir voltar no tempo e adicionar uma variável, né? Então, fica interessante, assim, o resultado final. E, claro, eu, obviamente, consumo bastante música e eu consumo música como se eu tivesse, como se a gente não tivesse toda a tecnologia que a gente tem hoje. Né? Claro que eu uso Spotify, mas o jeito que eu acabo escutando Spotify, normalmente, não vou dizer que nunca, porque é difícil, né? Porque a plataforma meio que te força, assim, né? A se basear também nos algoritmos. Né? Mas eu normalmente tento dar uma burlada nisso, assim. Eu gosto de ouvir baseado, né, em outras variáveis, que são as minhas variáveis, ou variáveis de pessoas que me indicam alguma coisa, ou canais que eu assisto que estão indicando banda X ou Y. Né? Mas é interessante, assim, né? De quanto melhor esse algoritmo, obviamente aqui a empresa está pensando em manter a pessoa na plataforma,
mas a gente também tem que olhar aí pelo lado, né, de quem está consumindo, que talvez vai ser de fato mais interessante. Então, às vezes, por mais que eu não use tanto assim, às vezes eu estou ouvindo, se eu boto para tocar uma música específica, logo depois o Spotify começa a tocar outra, normalmente é uma música que de fato eu vou gostar, é um artista que eu vou gostar, ou que eu já conheço ou que eu não conheço, né? E aí tá, aí fica interessante, aí é um ganha-ganha, acho que assim, eu como apreciador de música achei legal, o algoritmo me recomendou algo que é interessante e o Spotify conseguiu o que queria, que era me deixar lá dentro da plataforma ouvindo música. Então é legal, né? Que é um uso, né? O uso de inteligência artificial para algo que tem um benefício aí para os dois lados, talvez. E tem mais um outro benefício também que eu acho que é conveniente, que eles citam por cima ali no artigo, mas eu achei bem relevante, que é, por exemplo, um artista poderia olhar e dizer: e se eu tivesse lançado esse meu LP um mês antes? Será que eu teria tido mais audiência? Será que eu teria tido, sabe, mais engajamento? Então, tu poder fazer isso para os artistas também, né? E se eu tivesse lançado outra ordem de músicas? E se eu tivesse lançado só metade dessa lista e depois outra metade? Enfim, tu consegue talvez enxergar, né, os resultados ou imaginar os resultados para o teu próximo trabalho, né? Então, só para enxergar, acho bem, bem interessante. É verdade, esse lado é importante, né? O lado de como ajudar artistas, né? Com essas coisas aí mercadológicas e com a indústria da música, isso é importante também, né? De conseguir por meio da tecnologia, então, por meio da inteligência artificial, dar ferramentas para que artistas levem isso em consideração também, né? Porque no final das contas vai ser importante, né? A indústria da música já é complexa, já é difícil, né, de conseguir emplacar alguma coisa ou se tornar relevante, porque tem muita coisa e também tem muita grana envolvida, então, para quem está lá no underground, talvez seja um pouco mais difícil aí se essas ferramentas chegarem, né, a um nível assim popular, né, de pô, todo mundo poder usar, pô, quando é a melhor data para lançar um single de um gênero tal, né, no país tal, pô, isso é interessante, né? Acho que é uma coisa bem legal.